Você já se sentiu culpado mesmo sem saber exatamente por quê? Uma sensação constante de estar em falta, de não ter feito o suficiente, de nunca ser bom bastante, mesmo quando objetivamente tudo parece estar certo? Muitas pessoas convivem com a culpa, como se ela fosse um traço de caráter, como se fosse naturalmente exigentes demais ou frágeis demais. Para a psicanálise, a culpa não nasce apenas de erros reais, ela nasce de uma exigência interna. E compreender essa exigência muda completamente a forma como lidamos com o sofrimento. Em O Ego e o Id, Freud apresenta uma das formulações mais importantes, a chamada segunda tópica do aparelho psíquico. É ali que Freud diferencia o id, o ego e o superego. O superego se forma a partir das figuras parentais, das normas, das proibições, das exigências da cultura, mas Freud faz um alerta fundamental. O superego não funciona apenas como uma consciência moral. Ele não é apenas a instância que diz o que é certo e o que é errado. O superego é também cruel. Ele observa, ele cobra, ele pune. A culpa surge justamente da relação entre o ego e essa instância exigente. O superego não diz apenas não faça isso. Muitas vezes ele diz: você deveria ter feito mais. Você poderia ter sido melhor. Isso ainda não é o suficiente. Por isso, a culpa pode existir, mesmo quando não há transgressão real. O sujeito cumpriu as regras, fez o que era esperado, mas a culpa permanece. Porque o superego não se satisfaz, ele exige sempre mais. É por isso que a culpa não desaparece com explicações racionais. Ele não responde à lógica, ela responde a uma economia psíquica. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud amplia essa reflexão. Ele mostra que a vida em sociedade exige renúncia pulsional. Não podemos desejar tudo, não podemos agir sobre tudo, não podemos descarregar toda a agressividade. Essa renúncia tem um custo. Quanto mais agressividade não pode ser dirigida para fora, mais ela se volta para dentro. E quando ela se volta para dentro, ela se transforma em autoacusação. A culpa cresce, o superego se fortalece. Paradoxalmente, quanto mais civilizada a sociedade, mais culpado tende a ser o sujeito. A culpa é o preço do laço social. O perfeccionismo é uma das formas mais comuns e social valorizadas à culpa. Nada é suficiente, nenhum esforço basta, sempre falta algo, o sujeito se cobra, se vigia, se pune. Mesmo quando alcança resultados, o perfeccionismo parece ser virtude, mas muitas vezes é sofrimento mascarado. O sujeito não descansa, não celebra, não se autoriza, porque o superego não permite. Quando a culpa se intensifica, ela pode se transformar em autoataque. Pensamentos constantes de desvalorização, dureza extrema consigo mesmo, dificuldade em descansar, incapacidade de sentir satisfação. O sofrimento não vem do outro. O sofrimento não vem do mundo externo. Vem de dentro, do tribunal interno do superego. O sujeito se acusa, se condena e executa a sentença. Tudo isso em silêncio. Melanie Klein amplia a compreensão da culpa ao ligá-la às relações primárias. A culpa não surge apenas de regras internalizadas. Ela surge também da relação com os primeiros objetos de amor.
culpa por desejar, culpa por agredir, culpa por fantasiar destruição. Na teoria kleiniana, a culpa está ligada ao medo de ter ferido o outro amado, mesmo que isso exista apenas no plano psíquico. A culpa aparece muito cedo. Ela não depende apenas da moral. Ela depende da relação com o outro. Joel Biermann observa que na contemporaneidade a culpa assume novas formas, menos ligadas à transgressão explícita, mais ligada ao desempenho, à produtividade, ao sucesso, ao ideal de felicidade. O sujeito se sente culpado por não render, por não ser feliz o suficiente, por não estar à altura das expectativas. A culpa se articula diretamente no sofrimento psíquico contemporâneo. Na clínica psicanalítica, não se trata de eliminar a culpa por decreto. Não se trata de convencer o sujeito de que ele não deveria se sentir assim. Trata-se de escutar. De onde vem essa culpa? Que voz é essa que acusa? A quem ela pertence? É uma voz do passado? É uma exigência herdada? É uma forma de manter um vínculo? Quando essa voz pode ser nomeada, ela perde parte do seu poder. A culpa deixa de ser o destino. A culpa não é apenas um sentimento moral, ela é um operador psíquico. Ela organiza o sofrimento, mas também pode paralisar a vida. Escutá-la é o primeiro passo para não ser governado por ela. A análise não promete inocência, mas oferece responsabilidade, sem tirania. Se você convive com culpa excessiva, perfeccionismo ou autoexigência constante, talvez isso seja um convite para você. Aqui no canal seguimos explorando a psicanálise como um espaço de cuidado e responsabilização subjetiva. E se você quiser iniciar um processo de psicoterapia ou análise, ou participar do grupo de estudo, os links estão na descrição. Deixe o seu comentário, suas sugestões, suas dúvidas, curta o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.